Ó, Pai Senhor, pastor Tassiano Dantas. É isso mesmo, irmão. Eu já questionei muito, já debati muito esse assunto com o irmão Marcelo Marques. Muitas coisas, ele tem um bom conhecimento e está correto. E, na verdade, em quase tudo que ele fala, né? Ele está correto. Mas quando chega nessa questão, né, dos judeus, aí ele exalta muito o nosso pai Abraão, né? É nosso pai Abraão, porque é o nosso pai na fé, como dizia o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, em suas epístolas, inclusive aos Romanos, né? Gálatas, ele dá ênfase e fala sobre a lei, sobre o mandamento de Deus, né? Coisa que a igreja precisa de explorar melhor e ter um melhor conhecimento, né? Não estou falando da escola bíblica dominical, não, porque as revistas por si só já dão o seu recado e deixam o seu legado, né? Da fé cristã. Porém, a igreja, né, em quase sua totalidade, né, aqueles irmãos que não frequentam escola bíblica dominical, eles eram para ser instruídos ali nas pregações do púlpito, né, e de igrejas que não estão apreensivas em ensinar, né, essas boas palavras, né, de fé cristã. E é interessante a versão do irmão Marcelo, né, quando ele fala dos judeus, né, os quais eu acredito que ele não esteja assim idolatrando, né, os judeus, né, mas ele está equivocado, né, nessa questão, até que ele tem melhorado, depois de muita conversa comigo. Ele não falava assim não, sabe, ele está falando aí essa mensagem de áudio não, ele melhorou muito, né, melhorou muito mesmo, né, essa questão dos judeus, certo? Porque quando a gente vai ver Zacarias 14, né, a ênfase que dá ali para os judeus, na verdade, né, ali a ênfase é aos judeus, né, e nós somos o que? Jambuzeiros, né, enxertados, né, naquela oliveira, aquela oliveira que era o quê? Aquela oliveira ali era Israel, né, aquela oliveira. Aí eu confronto o irmão Marcelo com João 15, né, que nós, que os gentios que eram enxertados na videira, hoje, eles não estão enxertados na videira, né? Eles hoje estão ali na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, de João capítulo 15, onde ele diz que toda vara que estiver em mim dará fruto, né? E será podada para que dê mais fruto ainda, né? Aí eu confronto ele ali, né? Eu digo, olha, aquela oliveira lá é Israel, para aquelas épocas. Hoje, Jesus Cristo considera tanto a salvação de judeus como de gentios e que devem estarem nele, né, ligados à videira verdadeira, onde Deus o Pai é o agricultor. E ele diz que toda vara que estiver nele e que der bons frutos, né? E que der frutos, será cortado, podado para que der mais frutos ainda. Né, que produz 30 por 70, 70 por 100. No entanto, irmão Marcelo, isso aí é frutos dignos de arrependimento, de João ali, do Evangelho de São João, né, ali logo no início, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Né? E essa videira, que é Cristo Jesus, a qual nós devemos estar nela, não podemos produzir frutos de adultério, de prostituições, de lascívia, de bebedice, de vícios, de idolatrias, de porfias, de contendas, de ciúmes, de rixas, de intrigas, de guerras, né, de forma nenhuma. Mas o nosso fruto seja do Espírito Santo de Deus, né, a longanimidade, a benignidade, a paz, a alegria, o contentamento, né? Nós devemos possuir esses, e diz lá aos Gálatas, né, Paulo aos Gálatas diz que contra estas coisas, né, não há mandamento, né, não há mandamento. Por quê? Porque a lei, o mandamento da lei, ela servia diário para apontar o pecado do transgressor da lei. Não é? Hoje, quando a pessoa, o crente transgride, peca, ele transgride o que? A graça de Deus. E quem é a graça de Deus? Cristo Jesus. Né? Aí eu digo, hoje a ênfase é Jesus, a videira verdadeira. A ênfase é Jesus. Né? Por quê? Porque em João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que Jesus veio para os seus, para quem eram os seus? Os judeus. Né? E quem eram os judeus? Os seus. E os seus não receberam. Quem não receberam Jesus? Os judeus. Né? Mas a todos quanto, ou seja, independentemente de raça, de etnias, de povos, tribos e línguas da terra, a todos quanto receberam, Deus deles o direito de serem chamados filhos de Deus, ao saber, aos que creem no seu nome. Então, independentemente de etnias, de tribos, línguas, de povos e nações da terra, todo aquele que confessar e professar, né, diz que a palavra está junto de ti, está na tua boca, e todo aquele que confessar e disser que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Isso é Paulo aos Romanos. Né? Então, quer dizer, independentemente de etnias, né, a ênfase é a igreja de Jesus. Né? Os judeus, a igreja de Jesus hoje é constituída em quase sua totalidade de quê? De gentios. Né? E na sua minoria, de judeus, né? Daqueles que acreditam na graça salvadora, né, providenciadora de Deus, que é Cristo Jesus, para arrependimento dos seus pecados, para comunhão com Deus, para ter paz com Deus e obter salvação e vida eterna na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viu, meu querido irmão e pastor Tassiano? No entanto, né, infelizmente, os judaizantes, né, eles não bebem bem dessa fonte, não bebem bem dessa água, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Eles priorizam outros rudimentos, né, e eles se perdem
nas suas muitas argumentações, né? Porque eles, em vez de dar ênfase à igreja de Cristo Jesus, que essa dispensação atual é a dispensação pré-tribulacionista, né? Que ela antecede o período da grande tribulação, né? Pela qual a igreja não haverá de passar, né? A tribulação que há de vir sobre o mundo, né? Sobre a terra, né? Sobre toda a terra, né? Ali de Apocalipse capítulo 3, versículo 10, e porque guardaste a palavra da minha temperança, da minha sã doutrina, né? Eu também livrarei da tribulação que há de vir sobre o mundo, sobre a terra. Né? No entanto, ou seja, a igreja estará isenta. Né? Aí os judeus que aqui ficam, né? Aí sim haverá de haver todo um cumprimento profeticamente bíblico, né? Onde as profecias apocalípticas, tanto de profeta Isaías, Jeremias, quanto do profeta Zacarias, né? Essas profecias ligadas ali, né, ao sermão profético de Jesus, de Mateus capítulo 5, 6 e 7, né? E ali ligando-se às epístolas de Pedro, as epístolas de Paulo, uma epístola de Paulo e principalmente a de João, né? A primeira, a segunda e a terceira de João, e o próprio Apocalipse de Jesus Cristo, né? Qual foi entregue, né, a João quando exilado na ilha de Patmos por amor da palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo que ele dera. Aí sim, meu irmão, né? Haverá a partir do capítulo 1, 2, 3, 4, né? Até o 5, quando chegar no capítulo 6, que é a abertura dos 7 selos, aí ali dá-se-á o período da tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Né? Aí é onde o anticristo enganará, né, ali os judeus, e os judeus farão aliança com o anticristo, e o anticristo, ele enganará os judeus durante 3 anos e 6 meses, haverá uma falsa paz, e após isso aí, quando o anticristo, né, adentrar o templo, né, sentar na cátedra, né, sacerdotal, ele jogará a palavra de Deus por terra, né, e cortará o pacto feito com os judeus, e os judeus despertarão, né, abrirão seus olhos e verão que as Sagradas Escrituras do Evangelho de Cristo Jesus, o qual eles não creem hoje, né? Eles não creem nisso, né? No Evangelho de Jesus, os judeus não creem nisso, né? E os judeus, eles não creem nas epístolas paulinas, né, para cumprimento de fé, das epístolas pedrinas, joaninas, e no próprio Apocalipse de Jesus Cristo, eles não creem nada disso. Aí eles abrirão os olhos e haverão de crer e confessar a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Aí sim, meu irmão, né? Aí sim, aí haverá um grande despertamento, uma grande conversão e reconciliação do povo, né, de Israel para com o Senhor, nosso Deus. Né? E eles serão perseguidos, né? Muitos deles morrerão por amor da palavra de Deus, do testemunho de Jesus que eles haverão de dar aqui. Né? Só que aqueles 144 mil de cada tribo dos filhos, 12 mil de cada filho dos tribos de Israel, né? Fechando aquele pacote de 144 mil judeus que não se contaminaram com mulher, que são castos e que eles são dedicados, né, separados para a obra de Deus, esses aí, né, eles não serão alcançados pelo anticristo, por Satanás e nem pelo falso profeta. Esses aí, né, tanto de Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 12, né, prefigurado da pessoa daquela mulher que foge para o deserto, e o dragão que é Satanás, que a persegue para tentar matar o seu filho, né, Israel está representado ali né, na pessoa daquela mulher, né, e os 144 mil, né, também de Apocalipse capítulo 14, também, eles serão levados para o deserto, Deus o protegerá em meio à grande tribulação, né, e eles darão testemunho da palavra de Deus, né, e do testemunho de Jesus. Né? Eles pregarão a palavra de Deus. E após esse período aí, né, esse período de grande tribulação, né, quando Satanás será pego ali, colocado por 1000 anos, né, preso durante todo o reino milenar de Cristo, né, Jesus virá aqui, né, para reinar, né, visto que a perseguição foi tamanha diante daqueles que o confessaram e o professaram, a justiça de Deus haverá de ser feita, e quem é a justiça de Deus? O próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele justificará a muitos, né, é a profecia lá de Isaías, e também perdurando-se ali nos evangelhos, né, de João, né, porque ele é advogado, ele é nosso juiz, Senhor dos senhores e Rei dos reis, é Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então, meu irmão, né, nesse período da grande tribulação que esses judaizantes de hoje, que os judeus, né, farão juízo lá, mas lá no período tribulacional. Hoje a ênfase é a igreja de Cristo Jesus, formado em quase sua totalidade por gentios e por uma minoria de judeus. Né? Essa é que é a grande verdade. Então, o nosso amado irmão, né, ele está lá equivocado com isso, se batendo com isso, né? Ele procura ver cumprimentos proféticos para o povo de Israel por dias de hoje, e os maiores tem com profecias para o povo para os judeus, para os dias de hoje, né? Existe sim, como a construção do templo, né? Como o juntamento em massa do povo judeu, né, que até hoje ainda está voltando judeu para Israel, para você ter ideia, né, ainda está retornando judeus para Israel. Agora mesmo, mês passado, houve um evento desse, né, de
tribos, né, que foram encontradas, né, de povos que são descendentes de judeus, né, vindo se integrar, né, e se unir ao povo de Israel. Né? Profecias que ainda estão acontecendo para os dias de hoje ao povo de Israel, mas que são muito restritas, né? São poucas profecias. As maiores profecias serão realizadas durante o período da tribulação, né? Que há de vir sobre o mundo inteiro, de Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Então, meu amado irmão, é bom a gente ter amizade. Eu tenho muita amizade com o meu amado irmão, amo meu irmão, sabe? Muito, quase tudo que ele fala eu concordo com ele. Eu só discordo com ele quando chega nessa parte aí, né, dos judeus, né? Em parte ele está certo, em parte não, né? Aí em parte como assim, irmão Rubens, né? Quando manda se honrar, dar honra ao povo de Israel, de orar por ele, de amar o povo de Israel, né? Isso aí está corretíssimo, né? Mas quando para dar prioridade ao povo de Israel, não, porque a prioridade hoje é para a igreja de Jesus Cristo, que quase em sua totalidade é formada por gentios e não por judeus. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, pastor Tassiano Dantas, que Deus em Cristo nos abençoe, meu irmão.